Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de comunicação e negociação, e no episódio de hoje, dia 28 de julho de 2023, falaremos sobre o engajamento do Threads, né, o tal do substituto do Twitter, ou concorrente do Twitter, melhor dizendo, e vamos falar sobre uma parceria não tão conhecida aí, talvez, que é entre Stellantis e BYD no mercado automotivo. A gente vai começar a falar um pouquinho das empresas de tech, começando pelo Snap, dona do Snapchat. Depois a gente vai entrar nas Big Techs de verdade, falando sobre os resultados de Alphabet, Amazon e Microsoft. Por fim, comentaremos sobre home office e o futuro do trabalho. E para me acompanhar nessa tarefa árdua aqui desse episódio, eu estou com nossos caríssimos colegas, instrutor de estratégia e negociação, Yuri Salomone. Yuri, bem-vindo e espero que você traga aqui bons insights para a gente, principalmente nessa última notícia. Olá, Habib. Olá, colega de bancada. Não vou ser spoiler, anunciar quem está com a gente hoje aqui, uma participação super especial do nosso colega que trabalha 100% remoto. Mas, dando um spoiler da notícia, Habib, a gente vai discutir o mundo moderno, né? O que está acontecendo no dia atual. Tem bastante notícia boa. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá o momento que você está escutando este episódio de podcast. Sejam bem-vindos. Pois é, e agora a gente também está aqui com o nosso querido instrutor de finanças corporativas, modelagem financeira e também de vidência, clarividência, né? Talvez adivinhando aí os caminhos da nova rede social, que talvez seja nova e o seu fim também seja novo. Vamos ver. Guilherme Goraeb, bem-vindo de volta para comentar aqui as notícias do BTC Journal. Você acha que é disciplina nova ou entra em estratégia essa daí, Habib? Bom, olá, caros ouvintes, espectadores, colegas de bancada. Um prazer estar aqui com vocês. Bora lá comentar. Vamos lá, e olha só, a gente vai finalizar aqui, estamos no dia 28, tá chegando no final do mês, mas estamos no mês do amigo, e a gente convida você a participar do mês do amigo junto com a BTC. O que você acha de indicar amigos, amigas, colegas a concorrer a prêmios incríveis, né? E você concorrer a prêmios incríveis, desculpa, como um Kindle ou uma Alexa, né? É muito tranquilo e qualquer um pode participar. Você só precisa indicar pessoas que você acredita que tenham sinergia, que tenham interesse em se desenvolver junto com a gente, né? A gente tem quase 50% dos alunos e alunas vindo através de indicação de ex-alunos, né? E a gente queria fortalecer essa ideia e trazer eventualmente um presentinho através de um sorteio. Se você se interessou e quiser participar, dá uma olhada no nosso Instagram, @instabtcompany. Lá tem a primeira imagem do perfil, que está a imagem fixada, lá tá como participar da nossa promoção, né? Então dá aquele empurrãozinho na carreira daquele seu amigo, daquela sua amiga, é bem motivador e pode valer até um presentinho. Então dá uma olhada lá no Instagram para ver como participar. E para falar um pouquinho da nossa parceria aqui, o Yuri vai comentar sobre alianças estratégicas, né? Mas não necessariamente alianças estratégicas. A gente tem a nossa parceira do canal aqui, que é a Insider Store. A Insider Store, a gente já comentou aqui em vários episódios, né? Uma empresa. Nós conhecemos os fundadores, são pessoas absolutamente competentes, de muita confiança, um pessoal que a gente conheceu até antes da fundação da Insider Store, e eles viram um mercado bem interessante de tecnologia têxtil para roupas atemporais, né? A gente pode colocar como simples, mas simples no design, né? São roupas minimalistas, mas que têm bastante complexidade nas características técnicas, né? Isso é bastante interessante, porque as roupas têm muita tecnologia, tanto que ela desamassa no corpo, né? Você não precisa passar a roupa, o suor evapora rápido, tem uma série de características interessantes, né? As undershirts, elas ajudam bastante quem usa camisa social, como o Yuri, que está com camisa social agora, né? E ela ajuda bastante na retenção aí do suor, eventualmente, para proteger ainda mais a sua camisa, aquela que o Yuri vai lá, faz sob medida no alfaiate e tal. E eu uso as minhas tech t-shirts aqui,
tem tanto a de manga curta como eu estou usando agora, né? O Gui achou até curioso que eu estava de camiseta, porque lá no sul, né, em Santa Catarina, deve estar o frio do cão, mas aqui em São Paulo até que está ameno. E tem as t-shirts long sleeve, né, de manga comprida para um tempo um pouquinho mais frio. Então, Gui, pode tirar sua long sleeve aí do armário, que talvez seja melhor para o dia de hoje. E outra coisa, só para finalizar, eles têm vários tamanhos, vai do PP ao XGG, então as opções são diversas e de cores também. E é claro, você tem acesso a um cupom exclusivo BTC12 para ter 12% de desconto na loja toda. É só entrar no link na descrição, usar o cupom BTC12, que também está na descrição do episódio, e aproveitar o que você pode adicionar ao seu guarda-roupas. Bom, vamos começar, pessoal. A gente tem algumas notícias para hoje. Eu vou começar com a primeira notícia, evidenciando as habilidades de clarividência do nosso convidado. Valor econômico. Threads anuncia 5 novidades após perder o engajamento. Então aqui eu vou assumir aqui que eventualmente, ainda não há uma decisão, hein, mas eventualmente eu posso ter errado aqui no meu chute em relação ao fato do Threads poder facilmente substituir o Twitter, né? O Twitter, ele está com uma série de problemas, a gente falou sobre isso no episódio da semana passada, comentamos sobre o Threads também, mas aparentemente o Threads está perdendo um pouco de engajamento. Será que ele vai de Clubhouse, Gui? Pois é, né? O Twitter tá ajudando aí o Threads, fazendo várias mudanças questionáveis. O Elon tá dando uma forcinha pro Mark, mas vamos ver, né? Bom, acho que o ponto aqui né? Uma coisa é chamar atenção, conseguir que as pessoas entrem na rede social e para ver como é que é. Outra coisa é conseguir engajamento, é ter publicação, é ter a formação de uma comunidade, ter o usuário voltando e utilizando o serviço recorrentemente. O número de usuários ativos do Threads caiu 20% semana contra semana e o tempo de utilização caiu pela metade, de 20 para 10 minutos. Somando esses dois fatores, a gente tem uma queda de 60% na utilização, muito relevante. O tio Zuck não vai se dar por vencido e pretende contra-atacar lançando features inovadoras, né, que o Twitter já possui há muitos e muitos anos, como feed cronológico, tradução de posts e busca por publicações ou palavras, dado que hoje ele só permite a busca por perfis. Além disso, o Zuck disse que ainda não começou a impulsionar o Threads através de outros aplicativos da Meta, como o Facebook e o WhatsApp. Resta saber quem que é esse público que só usa Facebook ou WhatsApp e não usa o Instagram, ou seja, quão relevante realmente pode ser impulsionar o app por esses outros aplicativos. Bom, apesar dessa desaceleração recente e do meu ceticismo quanto ao Threads de ocupar o lugar do Twitter, vale reconhecer que ele teve algumas conquistas já. Olhando especificamente os Estados Unidos, o Threads já é o principal concorrente do Twitter. Acho que olhando o mundo, ele é o principal concorrente, né? Mas nos Estados Unidos, ele supera o terceiro colocado, que é uma rede social que eu nunca tinha ouvido falar, chamada Truth Social. Ele tem 86 vezes a base semanal de usuários ativos dessa rede. Ou seja, ele conseguiu superar, assim, em muito o restante da concorrência. Resta agora ele brigar com o Twitter ou com a X, né? Sei lá como é que a gente vai chamar essa rede social. Além disso, o Threads ele quebrou um outro recorde, um que pertencia ao Pokémon Go, né? Que era aquele joguinho da Nintendo de celular que eles lançaram em julho de 2016. Eles detinham o recorde de ser o aplicativo mais rápido a atingir 150 milhões de downloads no mundo. Pokémon Go levou 33 dias para alcançar essa marca, que foi superada pelo Threads em meros 6 dias. Super relevante. Bom, agora resta saber se, além de downloads, né, essa métrica importantíssima que tanto impacta o DRE quanto geração de caixa, se o Threads vai ter engajamento e se vai ter receita, né? Aguardemos. Pois é, o que eu mais gosto são os sarcasmos relacionados a notícias de negócio. Obrigado por essa. Goraeb foi muito bom, de fato. Mas realmente, a gente precisa dar um tempinho e observar o mercado. Agora tem um ponto muito importante do Yuri, que vai comentar a próxima notícia. Nas aulas de estratégia, ele fala muito sobre vantagens competitivas, né? E uma dessas vantagens competitivas muito relevantes é o que a gente chama de efeito network, que é muito presente nas redes sociais. E essa vantagem nos traz à tona, né, a naturalidade, ou enfim, a tendência de uma rede social de se tornar monopólio, né? Porque o efeito network faz
com que a gente participe de eventuais empresas ou redes sociais em que as outras pessoas já estão presentes. E, eventualmente, isso tem um espaço limitado, né? Não dá para ter um monte de rede social e todos estarem presentes em todas. Então, acaba tendo uma força de concentração e a gente vê isso também lá em estratégia. Isso é muito importante. Agora, falando de outro tema de estratégia, antes de voltar nas discussões de Big Techs, que a gente já vai entrar, eu peguei uma notícia aqui do Valor Econômico, até para falar de um tema que eu sei que o Yuri gosta bastante lá nas aulas dele. Título é: Stellantis inicia, entre aspas, namoro com BYD para expandir polo de autopeças no Nordeste. Pois é, Yuri, então a BYD ela está entrando com tudo no Brasil, né? Já está negociando com o governo do estado da Bahia sobre a operação da nova fábrica e, aparentemente, a Stellantis está com uma proposta de aliança. Conta um pouco mais sobre isso. Vamos lá, ouvintes. Bom, primeiro, aqui a notícia ela é bem caracterizada por dois assuntos específicos, né? A estratégia de expansão geográfica, então a BYD entrando no Brasil, a Stellantis indo desenvolver novos fornecedores em Pernambuco e na Bahia, no Nordeste. E o segundo ponto são as alianças estratégicas, muito importantes para o desenvolvimento de alguns setores. Bom, o objetivo aqui da Stellantis é aumentar a quantidade de fornecedores na região de Pernambuco. Eram sete fornecedores em 2021, quando a Stellantis se moldou, inaugurou. Hoje são 38. No segundo semestre, eles chegaram a 50. E para os próximos 5 anos, o plano é ter cerca de 100 fornecedores, que é um número bastante interessante aí de fornecedores de autopeças. Agora, conversas preliminares entre essas duas empresas, Stellantis e BYD, mas eu entendi super interessante aqui esse comentário, eles ainda estão ajustando quem serão os interlocutores por parte de cada empresa. Ou seja, eles estão começando um namoro, Habib, sem saber com quem. Então, quem fala com quem de cada empresa, o próprio presidente aqui da Stellantis, a gente está ajustando. Mas aqui tem uma oportunidade que é a língua, por exemplo, né? Uma empresa chinesa. Quem é o interlocutor da China que vai falar com o Brasil? Qual é a língua que eles vão se falar? A gente entende na comunicação, a gente ensina nos nossos cursos a questão do ruído, de se entender, a cultura, como é que funciona. Então, ajustar os interlocutores, de fato, é importante, apesar da brincadeira aqui. Bom, o Grupo Stellantis, ele tem marcas no seu portfólio como Fiat, Chrysler, Peugeot e Citroën, e é a líder na América Latina. No year to date, o market share deles é de 24%. Então, desde janeiro até junho aqui, né? Eles estão com um plano de diversificação de portfólio, com carros híbridos. Então, juntos, eles vão moldar alguma coisa de carro híbrido. E carro híbrido é o quê? Combustível fóssil mais eletrificação. Bom, combustível fóssil ou combustível renovável, aí, né? A questão do álcool, por exemplo. Bom, estão testando carros com combustão a etanol e é eletrificado. Isso tem um ganho de máxima utilização, neste caso, dos recursos que o Brasil provém. Por exemplo, a gente planta muita cana-de-açúcar, né? A gente tem bastante área para produção de cana, consequentemente do álcool. A gente teve lá investimento na década de 60, de 70, do desenvolvimento do etanol. Bom, isso minimiza a dependência externa de peças, dado que estão desenvolvendo novos fornecedores aqui, e mitiga oscilações relacionadas à moeda externa, né, ao dólar. Então, a oscilação do dólar não impacta o mercado local, teoricamente. Aqui temos duas vertentes de crescimento para neutralizar o carbono. Então, na Europa, a gente tem a eletrificação. No Brasil, a gente incrementa o etanol, esse combustível, à matriz energética. Antônio Filosa, que é o presidente da Stellantis, ele diz, abre aspas, como vamos eletrificar um país continental? É ir contra os números. Eletrificar um país continental demanda milhares de quilômetros de cabos e de estações de carregamento de bateria. Em algum momento, isso vai acontecer. Mas, hoje já temos aí etanol em todos os postos de combustíveis. E aí, a pergunta que não quer calar, né? Por que não utilizar esse CAPEX já instalado? Por que eu vou gastar com cabos e com novas estações?
Óbvio, porque para ter uma nova matriz, eu vou precisar investir. A ideia aqui do presidente Antônio Filosa é usar os recursos que a gente já tem, a capacidade instalada, e migrar aos poucos, mitigando ou diluindo os custos no tempo. Mas por que Nordeste? Por que Pernambuco? Por que Bahia? Basicamente por causa dos incentivos fiscais dessas regiões. Mas, opa, esse programa acaba em 2025, ouvintes. Será que com essa reforma tributária isso não vai ser um imposto seletivo para automóveis? Como é que vai ser essa reforma tributária para este tipo de serviço? Essa notícia aqui, ela cai muito bem, dado que é uma entrevista, na questão do lobby. Então, são as grandes indústrias fazendo lobby político para manter esses incentivos fiscais e, claramente, mostrar que pode crescer, que pode desenvolver a região e não eliminar esse potencial ganho. Então, aqui tem uma conotação política, social, importante, garantir empregos, desenvolvimento da cidade. São detalhes que a reforma tributária, que está sendo encaminhada no Congresso e agora vai para o Senado, do que pode acontecer e quais são as consequências que virão perante mudanças ou alterações. Vamos acompanhar e vamos comentar aqui, sempre que possível, isso no nosso BTC Journal, Habib. Muito bom. Você vê que muitas das indústrias do setor automotivo têm estratégias bem diversas relacionadas à fonte energética dos veículos. Então, como você falou, Stellantis, né, aproveitando, né, enfim, o CAPEX instalado, a capacidade instalada para etanol, no caso renovável, né, talvez todo mundo queira fugir um pouquinho da gasolina e do diesel, mas o etanol bastante presente. Você tem a BYD e a Volvo, né, a sueca, mais ou menos, investindo em infraestrutura para veículos elétricos e na fábrica, na fabricação de veículos elétricos, né, não necessariamente no Brasil, mas pelo menos, ao menos importando, trazendo os veículos para cá. E você tem empresas como a Toyota investindo tanto no modelo híbrido, como também em novas formas de combustíveis, como hidrogênio verde. Então, são várias estratégias diferentes. Eu, particularmente, gosto muito da eletrificação, talvez pela minha área de formação e interesse em conhecimento, mas aí é uma questão parcial, de forma que é interessante você dar uma olhada nessa entrevista do presidente da Stellantis para entender um pouco mais sobre esse mercado e a análise muito boa que o Yuri fez relacionada às questões geográficas e às questões regulatórias, né? Isso é muito importante na hora de estabelecer uma determinada operação numa região. Muito bom. Vamos para a próxima notícia. Agora a gente vai falar sobre rede social de novo, valor econômico. Snap reporta prejuízo de 377 milhões de dólares no segundo trimestre, queda de 10% em base anual. Bom, todo mundo falando sobre o Twitter, que virou X, o Threads, né, que talvez substitua o Twitter e talvez não. E a gente esquece do Snap. Pois é, existe o antigo Snapchat, ele ainda está funcionando, tem um faturamento respeitável, apesar de eu não poder falar a mesma coisa da lucratividade. A reportagem ela fala sobre o anúncio dos resultados do segundo TRI, com destaque para o prejuízo, como diz no título da reportagem, 377 milhões de dólares, que, por incrível que pareça, animou os investidores, porque foi uma redução de 10% em relação ao prejuízo do período anterior. As receitas caíram também, cerca de 4%, seguido de uma queda de 7% do primeiro TRI, então foi uma queda menor, também acho que animou os investidores por alguma razão. E como pontos positivos, eles anunciaram um número recorde de anunciantes ativos, que é uma notícia legal. Isso ocorreu depois de uma reformulação no produto para aumentar o engajamento dos usuários e também na estrutura da plataforma de anúncios. Outra coisa interessante, e aqui é uma novidade para mim, é o modelo de negócios de assinatura, o Snapchat Plus. Isso é algo diferente das outras redes sociais, quando a gente compara com essas famosas Instagram, Facebook, Twitter, etc. Apesar, aqui um parênteses, né, o Elon Musk tentou em um determinado período vender o selinho azul do Twitter como se fosse uma assinatura, né, mas não deu muito certo. Esse serviço, o Snapchat Plus, ele foi lançado em junho do ano passado e ele já está com 4 milhões de assinantes. Então os números são muito, muito grandes, né? Bem interessante. O valor é de 4 dólares por mês
E aí eu fui dar uma olhada na proposta de valor do negócio. Pelo que consta no site deles, o Plus ele traz para o usuário a possibilidade de mudar o ícone do aplicativo do celular, marcar um amigo como BFF, Best Friend Forever, ter acesso antecipado a novos recursos e ganhar o selinho especial, além de acompanhar a visualização do seu conteúdo pelos seguidores, quem está acompanhando o quê. Eu tenho dificuldade de entender como as pessoas veem valor para pagar por isso, mas certamente eu não sou público-alvo. De qualquer forma, é mais uma tentativa para salvar a empresa num mercado bastante competitivo e, de certa forma, em declínio. Vamos dar uma olhada nos números aqui dos 6 primeiros meses. O Snap, ele teve uma receita, né, pegando os 6 primeiros meses do ano de 2023, de pouco mais de 2 bi de dólares, ou seja, é representativo. Só que foi uma queda de 5,4% em relação aos 6 meses de 22. O prejuízo operacional aumentou como prejuízo, passou para 770 milhões negativos contra 673. O EBITDA ajustado saiu do positivo de 72 milhões para 38 negativo e o prejuízo líquido 706 milhões, uma pequena queda, 9,7% em relação ao prejuízo dos primeiros 6 meses de 22. A empresa ainda queima caixa, apesar de reduzir um pouco a queima de caixa de 41 para 15 milhões negativos, o free cash flow. Ou seja, uma empresa que está lutando com os números aí para conseguir um resultado positivo num ambiente bastante complicado. Vamos acompanhar, continuar acompanhando o Snap e ver até onde eles vão segurar. Vamos para a próxima notícia, agora entrando nas Big Techs. Eu deixei o Snap de fora, hein? Pessoal, não fique bravo comigo se tiver alguém do Snap acompanhando o BTC Journal. Mas eu vou entrar agora nas outras notícias. Aqui eu peguei uma notícia do Neofeed, e essa notícia fala: Alphabet, dona do Google, avança na disputa pela nuvem. Eu vou comentar também essa notícia, e ela fala basicamente dos resultados da Alphabet, dona do Google, que agradou bastante os investidores. No dia do release, os papéis subiam mais de 7% no aftermarket, depois que o mercado fechou, fazendo a empresa chegar num valor de mercado de 1,5 trilhões, ou melhor dizendo, 1,5 trilhão de dólares. Nada mal. Vamos entrar nos detalhes dos resultados, mas a reportagem do Neofeed ela antecipa algumas coisas. O Google Cloud foi a divisão que mais cresceu, quase 28% na comparação com o mesmo período do ano passado. Na parte principal da empresa, o Google Services, a parte de publicidade, que é o grande volume de receita, cresceu tímidos 3,3%. Aí tem uma reportagem do Valor que eu também peguei aqui para comentar. A Alphabet destaca a inteligência artificial no balanço do segundo trimestre. Então eles falam dessa grande hype do momento que é a inteligência artificial. No início do mês, eles anunciaram o início das operações do Bard, que é a inteligência artificial regenerativa, concorrente do ChatGPT. A gente já falou sobre o ChatGPT, a OpenAI, a gente vai comentar um pouco mais quando falarmos da Microsoft em breve. E aqui a gente também já falou sobre uma eventual competição que o ChatGPT impôs ao Google para pessoas que utilizam o ChatGPT como ferramenta de busca. É importante salientar que ele foi criado como um criador de textos e não uma ferramenta de busca. Então não é a ferramenta para a qual ele foi criada, mas muita gente utiliza dessa maneira. Vamos dar uma olhada nos resultados do Google aqui para ter uma visão mais global da empresa. A receita no segundo TRI de 23 foi de 74,6 bi de dólares, é um negócio monstruoso. Aumentou cerca de 7% em relação ao mesmo período do ano passado, e quando a gente vai destrinchar nas unidades de negócio, a gente vê que realmente a parte de busca é o grande motor da receita, 42,6 bi, 57% da receita da empresa. Aí a gente vai para o YouTube Ads. O YouTube tem cerca de 10% da receita da companhia no segundo TRI. Google Network, 11%, é a única que caiu 5% em relação ao período do ano passado. E quando a gente vai para o Google Cloud, representa 11% da receita. Aí tem as Other Bets, né, as outras empresas do grupo, como a Waymo, que desenvolve sistemas autônomos para veículo, dentre outras empresas,
que não chega a representar nem 1% da receita do Google. Aí quando a gente vai para o lucro operacional, que foi de 21,8 bi, que é realmente impressionante, Google Services é mais do que isso na representatividade. Representa 107% do lucro operacional, ou seja, ele representa todo o lucro mais um pouco que é gasto com outras unidades, como as outras apostas, né? Mas o Google Cloud, ele teve o break-even aqui operacional, ele saiu do prejuízo operacional de 590 milhões para um lucro de 395 no segundo TRI de 23, então isso animou muito os investidores. A empresa teve lucro líquido 18,3 bi, dá uma margem de fortíssimos 24,6% e gerou 28, quase 28,7 bi de caixa operacional. É uma máquina de fazer dinheiro. Vamos seguir para a próxima notícia. Agora, continuando nas Big Techs, eu vou pedir para o Gui comentar esta notícia do Neofeed. No carrinho da Amazon, investidores querem mais transparência e menos apostas. E eu queria que você ajudasse a esclarecer a gente o que não está claro nos resultados divulgados da Amazon. Problemas no paraíso, Ravi. Apesar de uma subida de 50% no valor das ações da Amazon em 2023, o que levou a empresa ao valuation de 1,32 trilhão de dólares, alguns acionistas não estão contentes. Tem investidor reclamando da expansão para além do comércio eletrônico, tem investidor reclamando que a Amazon investiu muito em armazéns durante a pandemia, e tem uma reclamação com a qual eu simpatizo bastante, que é a de que a Amazon falha em dar transparência sobre os seus números. Ela não dá muitos detalhes das operações separadas. Uma das questões é que os investidores estão pegando no pé aqui é sobre o Prime. Qual que é a quantidade de assinantes, as receitas, os custos, tem margem, não tem margem? Até sobre esse assunto eu comentei recentemente no LinkedIn. A gente teve aqui o Amazon Prime Day no Brasil, né? Foi dia 11, 12 desse mês. E tinha um monte de item ali com um belo desconto, ganhando ponto em clube de ponto, igual Livelo, Esfera, tal. E assim, itens básicos, né? Dava para comprar sabão para lavar roupa, papel higiênico, um monte de coisa necessária para casa por um valor assim, metade do que você paga no mercado. Então eu duvido que a Amazon tenha margem positiva em muitas das vendas que eles fazem nesse Amazon Prime Day. Mas enfim, lendo a matéria, eu descobri até que a Amazon está entrando no mercado de internet por satélite. E não é de hoje, tá? Em 2020 ela já planejava investir 10 bilhões de dólares numa iniciativa que eles chamam de Projeto Kuiper. O valor que inclui a construção de uma fábrica de satélites na Flórida. Com esse projeto, a Amazon viria a competir com o serviço Starlink da SpaceX, a empresa do Elon Musk, que a gente estava pesquisando aqui, né? Não é a única opção de internet por satélite que a gente tem, mas é a internet por satélite mais rápida que tem aqui no Brasil. O atual CEO da Amazon, o Andy Jassy, ou Jassy, né, aportuguesando, ele afirma que esse business é análogo ao AWS, o que dá a entender que, além de ter uma boa perspectiva de crescimento, ele vê um negócio com margens interessantes. Olhando a barreira de entrada de um negócio como esse, né, acho que poucas empresas no mundo vão ter capital e expertise para entrar no business, que é lançar uma rede de satélites, né? E aí fornecer internet com isso. Então eu tendo a concordar com o Jassy, desde que eles encontrem um modelo de negócios viável, né? Dando uma olhada na Starlink, os preços já estão bem interessantes, né? Hoje no Brasil, por exemplo, a gente paga 1.400 para comprar o equipamento e um pouco menos de R$ 200 por mês ali para ter internet, algo bem competitivo com valores de internet fibra. Pensando que aqui a principal questão é que você pode usar essa internet de qualquer lugar, não precisa a fibra chegar, né? Então, o Yuri estava até comentando, você pode pegar, comprar um Starlink e usar no seu barco, né, em alto mar, se conectar, ver ali, atualizar o seu Snap, né, colocar, marcar os seus BFFs. Então, assim, abre uma rede de possibilidades. Bom, outra coisa que preocupa os investidores é o fato de que o Jeff Bezos tem reduzido a sua participação na Amazon, o que não costuma ser visto como uma boa sinalização, né? Ele é o fundador da empresa, foi CEO por décadas, possivelmente a pessoa nesse planeta que melhor entende do negócio, e esse cara está vendendo. Será que quem está comprando está fazendo o melhor negócio aqui? Não sei, não sabemos. Bom, eu espero que o negócio da Amazon aqui de internet por satélite dê certo. A gente tenha mais competição de provedores que tenham uma boa velocidade,
Assim, quem sabe o Starlink não fica mais barato, isso aí vai deixar a gente com mais possibilidades de acesso à internet, dado que hoje é algo tão fundamental na nossa vida, para trabalhar remoto, né? É importante ter internet chegando em qualquer lugar. E, enfim, quem sabe a Amazon não dá mais transparência aí sobre os negócios dela, né? Concordo com os investidores aqui que estão reclamando, sempre bom transparência, nos ajuda a entender melhor também o business dele, talvez seja justamente o motivo pelo qual eles não dão, né? Eles não querem que a galera entenda muito bem tudo que eles estão fazendo lá dentro. Mas vamos ver. Pois é, agora eu lembrei uma coisa, viu, Yuri? A gente estava conversando sobre internet por satélite. No sítio da família da minha esposa, que fica nos Cafundós do interior de São Paulo, perto da divisa com o Rio de Janeiro, a internet é a satélite. A internet não chega nem cabo, nem nada, nem rádio, né? Tem internet a rádio lá no pé da serra, mas onde fica o sítio não tem. Então a internet é satélite. Quando chove não pega, quando faz muita nuvem não pega e a velocidade é lastimável. Não lembro o provedor. Também não falaria aqui para queimar tanto assim, né? Preciso entender se tem algum problema aí na instalação, mas a princípio não me serve muito bem. Mas pelo que a gente viu, a Starlink, a internet por satélite do Elon Musk, é a mais rápida em atuação no Brasil, chegando a 130 Mbps de velocidade de download, que é uma velocidade bastante respeitável para uma internet de fibra ótica. Então, muito legal, né? E o Yuri comentou aqui que o pessoal que está em alto mar, nos barcos, utiliza muito bem, né, Yuri? O pessoal usa com sucesso a internet por satélite lá, né? Usa, Habib. Essa foi a solução aí dos últimos anos. Tem sido testados até por canais, pessoas que têm canais no YouTube que vivem em alto mar, né? Tem a vida a bordo como a solução. Então, eles compartilham esses momentos. Mas o ponto de atenção, Habib, é que você tem que estar minimamente parado em algum lugar para pegar o sinal do satélite e ter um sinal constante. Se você estiver em movimento, ele não funciona ou funciona muito mal. Acredito que pior até do que na casa aí dos familiares da sua esposa. Mas é a solução que tem pessoas que eu conheço, enfim, que vivem a bordo e que divulgam isso, e colegas que têm Starlinks no barco aí, nas suas embarcações. Um mercado bastante interessante, não é barato, mas a velocidade é boa, eu tive a oportunidade de utilizar, e como usuário posso dizer, funcionou muito bem, inclusive para videochamadas. Pois é, muito bom. Agora vamos acompanhar, ver se realmente a Amazon vai entrar nesse modelo. Agora, Gui, complementando um pouco, eu analisei alguns resultados da Amazon, não esse agora, porque eu tive outros resultados para dar uma olhada, mas em geral, o varejo da Amazon nos Estados Unidos é apertadíssimo, mas positivo, e fora dos Estados Unidos sempre foi deficitário. Então, eu posso, de certa forma, garantir para você que no Amazon Prime Day, pelo menos fora dos Estados Unidos, certamente foi bastante deficitário, mas é para isso que existe o AWS, não é verdade? Para a gente fazer aquela velha troca ali entre unidades de negócio para poder subsidiar um pouco alguma outra unidade, né? Enfim, fala aí, Gui, você quer complementar? Exatamente, fica a dica aí de algo que a gente já aprendeu, eu pelo menos aprendi com o Renato aí há muitos anos, que vale a pena aproveitar essas datas como Black Friday, Amazon Prime Day, para estocar nesses produtos de dia a dia, produtos da casa que não estragam, como por exemplo papel higiênico, que você pode comprar com, né, com financiamento, aliás, financiamento não, né, com patrocínio da Amazon, que tá ali com margem negativa vendendo para você para poder estourar de vendas. Eles tiveram o maior Amazon Prime Day na história aqui no Brasil. Venderam, se não me engano, 50% mais que no ano anterior. Então vale a pena você ajudar eles comprando produtos pela metade do preço, né? Pois é, né? Vamos ver. Quem não gosta muito disso são os pequenos negócios, né? Mas aí já é outro problema, a gente pode analisar em outro episódio. Vamos para a próxima notícia. Peguei aqui do Brasil Journal, boa reportagem deles aqui. Não basta pagar pelo Office. A Microsoft quer que você assine o Copilot, que é a inteligência artificial do Office, né? Na verdade, da Microsoft. A gente vai falar um pouquinho mais. O Yuri já chegou a usar essa inteligência artificial, mas eu vou comentar um pouquinho. Na verdade, antes de falar da reportagem do Brasil Journal, eu vou pegar um gancho na reportagem da Alphabet, do Neofeed, que no fim tem um comentário sobre as ações da Microsoft depois da divulgação dos resultados.
Eu comentei que a Alphabet, ela agradou muito por causa do crescimento em cloud, que foi de 28% no período. A Microsoft teve um crescimento de cloud, né, focado aí no Azure, que é a parte cloud corporativa, de 27%. Mas o mercado não gostou. Olha que beleza. Né? Então, por causa de cloud, um aumento muito parecido em porcentagem, a empresa caiu na bolsa de valores, estava despencando aí cerca de 4,4% após a divulgação dos resultados. E por que isso? Porque no período anterior o crescimento tinha sido de 31%. Os investidores ficaram muito chateados porque o crescimento foi menor. E eu sinto dizer, mas em algum momento ele vai ser bem menor e ele vai tender à estabilidade, hein, pessoal? Então vamos ficar atentos a isso. Ainda bem que a operação da empresa não envolve, não faz tanta diferença a queda das ações, porque a Microsoft está fortalecendo boa parte das divisões. E seguindo a hype da inteligência artificial, a reportagem do Brasil Journal comenta sobre o Copilot, que é uma ferramenta de inteligência artificial focada no pacote Office, com o intuito de trazer ideias e produtividade nas apresentações de PowerPoint, nas automatizações de planilhas de Excel e também nos e-mails do Outlook. Aproveitando aqui para fazer um pequeno jabá das nossas turmas de Excel Plus Business Program, o melhor programa de modelagem e Excel do país, disparado. São 40 horas de muitos modelos para você aprender a desenvolver um modelo do zero, automatizar modelos, todas as ferramentas de Excel, do básico ao avançado, mais modelagem, mais VBA. É muito, muito interessante para você que quer desenvolver essa habilidade fundamental para o mercado de trabalho. Dá uma olhada lá no site da BTC, btcompany.com.br/EBP, ou entra no link na descrição. Estamos com turmas abertas, dá uma olhada lá. Voltando, no anúncio, eles decidiram o preço da ferramenta. $30 por mês por usuário. É um valor adicional ao da assinatura do Office. O Office, se a gente pensar na assinatura corporativa, muitas empresas pagam Office para os funcionários tal, e pagam uma mensalidade que, dependendo dos benefícios, varia de $10 a $57 por usuário por mês. A Microsoft, como a gente já comentou aqui, ela investiu uma porrada de dinheiro na OpenAI, que é a empresa que criou o ChatGPT. E foram eles que auxiliaram a Microsoft no desenvolvimento do Copilot. A CFO da empresa, Amy Hood, ela disse que a expectativa é de gerar $10 bilhões em vendas nos próximos anos. O Itaú BBA foi mais confiante ainda do que a CFO e vê potencial de 10 a 20 bi já no ano que vem. Então, a expectativa é alta. A reportagem ela traz alguns exemplos de aplicação do Copilot. No Excel, você pode dar instrução para que o programa avalie o impacto de uma variável, por exemplo. No caso do Outlook, você pode pedir para ele avaliar os e-mails e sinalizar se tem algo importante ou urgente. Enfim, eu acho que é uma ferramenta que vai sim facilitar análises e prioridades. Eu imagino que pode contribuir para os clientes e, é claro, para a própria Microsoft e seus acionistas. Vamos dar uma olhada nos resultados? Quando a gente fala dos produtos, eles divulgam a diferença em percentual da receita de cada produto. Depois a gente passa para os resultados financeiros. O Azure e serviços de cloud cresceram 27%, como eu havia comentado. O Office 365, a assinatura do pacote Office, que nos tempos idos, quando a gente estava entrando no mercado de trabalho, né, pessoal, tinha o CD de instalação do pacote Office, vocês lembram disso? Antes disso era o disquete, enfim. Vamos voltar aqui que está ficando cringe, na verdade. O Office 365 cresceu 17%, o LinkedIn cresceu 7%, e eu já fiz uma análise, já faz um tempo, acho que foi ano passado, uma análise bem forte sobre o modelo de negócio do LinkedIn. O LinkedIn é uma rede social que tem várias linhas de receita adicionais se comparadas com as principais redes sociais que têm a receita exclusivamente de anúncio. O LinkedIn tem ferramenta de busca, de recrutamento, ferramenta de employer branding, enfim, uma série de outras ferramentas interessantes. O Xbox, a parte de serviços e conteúdo, cresceram 6%. Aí, entrando nos financials, a gente tem a parte de a receita líquida como um todo, 56,2 bi de dólares, um aumento de 8,3% em relação ao segundo TRI de 22. Aí eles têm 3 unidades de negócio. A unidade de produtividade e processos de negócio, Productivity and Business Processes, que
cresceu 10,2%, chegando a 18,3 bi de dólares. A parte de cloud inteira, que envolve Azure, cloud corporativa, cloud pessoal, etc., chegou a 24 bi, quase 24, um aumento de 15,3%. E a divisão de More Personal Computing, que envolve Windows, dentre outras ferramentas voltadas para a computação, 13,9 bi, ela teve queda de 3,8%. É uma divisão que está perdendo um pouco a representatividade ao longo dos anos. O lucro operacional foi de 24,2 bi de dólares e aumentou 18%. É muito interessante. E aqui o maior representante é a parte de cloud também, com 10,5 bi, 43% de todo o lucro operacional está em cloud. O lucro líquido foi de 20 bi e a geração de caixa foi quase igual à geração de caixa do Google no mesmo período, 28, um pouco maior, 28,770 bi contra 28,666. Olha só, para efeito de comparação, a Microsoft, mesmo assim, não agradou os acionistas. O pessoal está bem exigente. Vamos seguir para a próxima notícia agora, finalizando o nosso BTC Journal. A gente vai pegar aqui do Nelfeed. O título é: Temos uma nova ordem mundial a favor do home office. Mas vai funcionar? Essa notícia, ela diz respeito a uma discussão que se dá desde que a pandemia estava vigorando com tudo aqui no planeta. Felizmente, ela retrocedeu e a gente conseguiu superá-la, felizmente. Mas ainda tem vacina, hein, pessoal? Fiquem atentos. Mas eu queria que o Yuri trouxesse essa discussão para a gente em relação ao home office. Vamos lá. Bora lá, Habib e ouvintes. Aqui é uma discussão latente entre as pessoas, sejam executivos, liderados, líderes, público, privado, enfim, está em todos os setores e áreas. Como será o futuro do modo de trabalho pós-Covid-19 aí? Qual que é o melhor tipo? Voltar 100% presencial? Aderir 100% remoto, como foi na pandemia? Trabalho híbrido? Essas são as três opções, né? Bom, claro que cada um aí tem a sua vantagem, a sua desvantagem, ou as suas vantagens e desvantagens, e quem vai decidir, ouvinte, é você. Se a empresa opta por 100% presencial, de repente, a eventual dificuldade de contratação, ou seja, se nós, usuários, nós, fornecedores de serviço para as empresas, nós, CLTistas, PJ, seja lá como for o modo de contratação que você presta serviço, se a gente não aceitar a proposta, muito provavelmente a empresa vai ter dificuldade, das duas uma. Ou ela vai querer pagar mais por isso, e uma outra pessoa aceite ganhar mais para ir 100% presencial, ou vai ter que se adaptar ao modelo que as pessoas que prestam serviço gostarão de fazer, né? Bom, vamos lá. Pensando 100% remoto, quais são as vantagens? Menos deslocamento, melhor gestão do tempo, eventualmente, não é porque você fica de casa que você gere melhor o tempo. A famosa qualidade de vida, porque se eu não preciso me deslocar, eu posso fazer uma academia, eu posso dormir mais. Trabalhar de qualquer lugar, então o Habib, que ama Jericoacoara, pode ir lá para Jericoacoara trabalhar 100% remoto, no Hard Rock Café, como a gente já comentou aqui, né, Habib, em notícias passadas. Mas temos também as desvantagens, que é a troca de experiência entre pessoas, interações sociais, as desvantagens do 100% remoto, de repente, a gente não desenvolver uma cultura da empresa. Esse assunto é muito delicado, tem muitos estudiosos, e a gente mesmo aqui, nós somos três cenários absolutamente diferentes. Eu sou 100% presencial, o Goraieb 100% virtual, remoto, e o Habib está mais para o híbrido. Bom, pensando no presencial, que é a minha realidade, quais são as vantagens? Mais interação, eu entendo que a facilidade de acesso ao colega de trabalho, entendendo que eu vou até a pessoa, posto de trabalho dela, e a encontro, eu tendo a ser mais resolutivo, agilidade na resolução. Mas o meu trabalho, o negócio que eu estou inserido, que é a hotelaria, eu preciso de agilidade. Uma pessoa que chega para fazer um check-in na recepção e tem um problema, eu tenho que resolver rapidamente. Deu problema na reserva dela, eu não posso esperar meia hora
uma relação no Slack ou abrir um chamado e olha, estou com o cliente no lobby do hotel esperando para entrar no quarto dele, sei lá, chegou meia-noite no hotel, caos, né? Então a pessoa fica irritada. Quais são as desvantagens desse presencial? Deslocamento, eu invisto tempo da minha vida em deslocamento, parêntese, eu mitigo isso escutando o BTC Journal, o BTC News e me apoiando nos conhecimentos, até fazendo autocríticas quando eu gravo, beleza. Então tem esse deslocamento, né, o tempo de transporte, seja ele privado ou público, tem as limitações geográficas no presencial, eu não consigo, por exemplo, prestar serviço para uma empresa que está na Índia, ou uma empresa que está em Manaus, dado que eu moro em São Paulo, perto da Faria Lima. Eu tenho limitação geográfica para prestar serviço para determinadas empresas. E um ponto crítico também, que é uma desvantagem, dentre outras, tá? Eu selecionei aqui algumas, é o custo de vida. Eu trabalho na Faria Lima, para eu diminuir o tempo de deslocamento, eu quero morar na Faria Lima ou perto dela, Pinheiros, Vila Madalena, Vila Mariana, Vila Nova Conceição. É caríssimo morar nesses lugares. Para almoçar, a gente já falou em outras notícias aqui, uma salada com grelhado é R$ 100 na Faria Lima. Então, local de moradia, a gente tem muito... essas são algumas das desvantagens. Bom, a pandemia foi um catalisador desse processo, ela acelerou algumas vantagens e algumas oportunidades. A tecnologia ela já existia, passou a ser utilizada. Por exemplo, quando eu falo de bancos, poxa, a gente já tinha aplicativos de banco, já temos relações com bancos virtuais, por exemplo, o Nubank nasceu antes da pandemia, e muitas pessoas retrógradas ou resistentes, ou com medo mesmo, não usavam aplicativos ou não usavam os bancos virtuais. E a pandemia acelerou isso, né? Muita gente aí aderiu aos bancos para pegar, por exemplo, o Auxílio Brasil na época da pandemia. Bom, eu acredito e eu estimo que a experimentação será o que vai ajudar a gente a tomar decisão. Repito, ratifico o que eu disse no começo da minha análise aqui, que é, você vai decidir, você vai procurar emprego ou prestar serviços para empresas da melhor maneira que você entende. Aqui, no BTC Journal, temos 3 realidades. Agora, divide um pouco com a gente aí a sua experiência no 100% remoto e como você avalia essa realidade. Esse é um tema que tem muito pano para manga, né? Uma coisa que a gente precisa diferenciar é que tem trabalhos que não dá para ser remoto, né? Não, ou que não funcionam tão bem em remoto. E você comentou do hotel, né? A recepção, pô, se a recepção for remota, cara, claramente não vai ser o mesmo nível de serviço, né? Aqui em Florianópolis é muito comum o prédio ter portaria remota. Todo mundo reclama, porque não funciona igual. Você liga lá, demora para atender, aí o cara se perde. Então, para algumas coisas, isso tem uma queda de qualidade, e aí eu acho que a gente não vai ver uma mudança para o remoto tão cedo. Para outras atividades, especialmente atividades que não estão lidando diretamente com o cliente, que não estão face público, mas que estão olhando, digamos, para o back-end da empresa, eu acho que faz muito sentido. Cara, quando eu vou fazer um planejamento financeiro, quando eu vou fazer uma análise, uma precificação, quando um desenvolvedor vai fazer um código, qual que é a necessidade dele estar sentado no meio do escritório? Né? Não existe essa necessidade. Aliás, é muito melhor, a meu ver, ele estar em casa, desde que a casa dele seja um ambiente tranquilo. Né? Tem gente, isso, ou seja, o remoto também depende da condição da pessoa, né? Se eu não consigo ter um escritório legal em casa, pô, ter um escritório da empresa pode ser algo legal, pode ser algo importante. Eu tenho um lugar com umas mínimas condições, de ter uma boa cadeira, de ter uma postura ergonômica ali, ter um monitor. Mas quando a gente fala de profissional de conhecimento, profissional do conhecimento, né, o desenvolvedor, a galera que trabalha com produto, a galera que trabalha com tecnologia, por que não a galera que trabalha com finanças, que trabalha com marketing, eu acredito que a maior parte do trabalho pode ser feita remota, e aí entra aí um porém, que é quando a gente fala de cultura, a gente precisa trabalhar isso de uma maneira mais intencional. Né? Você vai aí dar uma volta no hotel, você já conversa com os funcionários, você vê ele interagindo, você dá um toque, você dá feedback. Eu não passeio pelo escritório remoto, né? Eu não trombo com as pessoas no cafezinho. Então, a gente precisa ser mais intencional em construir relacionamento e dar feedback para os colegas de time. Beleza, obrigado, Gui, por compartilhar com a gente. E, Habib, acho que vale você também compartilhar com a gente como é que é o seu modelo híbrido aí e como você entende
perante a nova realidade do mundo. Olha, você vê, Yuri, a gente, antes de eu ser pai, né, agora eu fico um pouco mais em casa para dar um suporte para a criança, né, mas é o seguinte, a gente utiliza ainda hoje o escritório, um escritório compartilhado, e é muito interessante para fortalecer cultura, realmente. Esse é um ponto que eu acredito que é muito mais fácil dentro do trabalho presencial. De resto, eu, em geral, estou em cliente meio inacessível, então aqui é realmente uma situação excepcional. Agora tem alguns pontos em casa, acho que eu ratifico um pouco o que o Gui comentou sobre a tranquilidade para você desenvolver um trabalho. Então eu preciso desenvolver um treinamento para um cliente. Esse treinamento ele vai precisar de uma determinada atenção e eu não posso ser interrompido ali. Então, o fato de eu estar em casa, tranquilo, porta fechada, tal, me ajuda. Porém, o disclaimer do Gui também foi importante. Isso depende de uma casa que tem uma estrutura que possa permitir isso. Se não, um escritório, uma salinha fechada dentro de um coworking ou do seu próprio escritório na empresa pode ser o melhor caminho para isso. De qualquer forma, tem alguns pontos que são bastante desafiadores. Um deles eu não compartilhei com vocês antes da gente começar a gravar, mas é a dificuldade em você segmentar a vida pessoal e vida profissional dentro do trabalho em casa. Tem gente que tem essa facilidade, mas é desafio. Para mim é desafiador. Em geral, eu não consigo fazer isso e há diversas pesquisas mostrando que isso pode ser prejudicial para a saúde mental. Você está o tempo inteiro com a cabeça no trabalho, mesmo que você não esteja trabalhando, porque você usa o mesmo espaço para fazer tudo. Isso é um problema, então tem que ter uma certa disciplina. O outro ponto diz respeito a atividades urgentes. Quando você vai tentar resolver uma atividade urgente, muita gente acredita que o WhatsApp é suficiente, que você pode mandar no Slack ou no Trello ou em qualquer ferramenta, e eu desconfio muito disso. Então, o que a gente implementa através de cultura também é o uso do telefone, né? Aquela ferramenta antiquada, mas que ainda é útil para resolver problemas urgentes, caso a presença não seja possível. Mas acho que o Yuri, como trabalho presencial e o tempo inteiro resolvendo pepino urgente, sabe que a presença para resolução de assuntos urgentes é importantíssima. Então, é um pouco disso que eu passo, das dificuldades e facilidades aqui do híbrido. Boa, Habib, obrigado aí. Então a gente tem o depoimento, né, de 3 partes diferentes neste novo modelo e vejam, cada um se adaptou da sua forma. O Gora foi morar em Florianópolis, ele morava em São Paulo antes, pôde morar lá, trabalhar remoto. O Habib, em alguns dias da semana, pode viajar e trabalhar do lugar que ele está visitando, conhecendo. Eu, por outro lado, tenho mais limitações de dias e horários para poder me adequar. Então, como eu disse no começo, você vai escolher como as empresas vão tratar os colaboradores e as realidades vai depender dos colaboradores estarem dispostos ou não a desprenderem esse tipo de trabalho. Essa é a minha opinião. Mas, passando para uma outra página desse modelo, eu não vejo como problema, eu vejo como oportunidade. Vamos dar aqui o exemplo de agência bancária. Foram fechadas 5.716 agências bancárias físicas. São 70 mil postos de trabalhos extintos. De qualquer forma, apesar desse problema, eu vejo como uma oportunidade. Agências bancárias, vamos pegar o Banco do Brasil como exemplo. Ela tem lá nos 5.400 e não sei quantos municípios de São Paulo, pelo menos uma agência por município, geralmente no centro, na Praça Matriz. Então, são ativos, são lugares estrategicamente posicionados em qualquer município do Brasil. Só para pegar um banco aqui conhecido por todos nós. Dito isso, eles vão fechar essas agências? Se isso estiver incorporado ao balanço da empresa, é um ativo da empresa, eles vão fazer caixa com isso? Ou podem aproveitar a oportunidade? Aí, Habib, eu vejo isso na prática. A interação, a cultura, a facilidade de fechar negócios em muitos dos business, ela é melhor quando o contato é pessoal. Então, hoje ninguém vai mais ao banco, né? Muita gente já aderiu 100% digital. Eu sou um deles. Mas recentemente eu tive que fazer um financiamento imobiliário. Foi super difícil para eu provar que eu era o Yuri e que eu tinha aquela renda, aquele comportamento. Às vezes, o contato com o gerente do banco facilita o acesso e facilita a gestão e a aprovação de determinados
negócios. Por exemplo, o financiamento imobiliário é um desse. Eu acredito que se eu tivesse uma relação com o gerente que me representa na minha conta, teria sido mais fácil de liberar o crédito que eu estava pleiteando. Foi liberado, mas eu acredito que demorou bastante. Outra coisa, quando as pessoas iam aos bancos, a gente tem estudos que mostram que muitos serviços eram oferecidos. Seguro de conta corrente, financiamento imobiliário, financiamento de carro. A pessoa ia pagar uma conta e saía de lá com o serviço do banco. Isso diminuiu. Por quê? Não há a interação, não há venda, não há oferta. Hoje eu recebo um e-mail. Você recebe um push no celular, recebe alguma coisa que não me impacta. Então eu acabo não utilizando. Será que isso não pode mudar agora e ser um novo ecossistema de negócio? E se de repente o seu cashback do cartão de crédito ele pode ser trocado na agência. Então, tem uma aliança estratégica. Vou dar um exemplo de marcas aqui aleatórios. Mas eu pego uma Tramontina, que vende lá facas e utensílios domésticos, e ele tem um portfólio de produtos que é dado em troca do cashback do seu cartão de crédito do Itaú ou do próprio Banco do Brasil. Será que se a pessoa não for à agência e escolher, olha, eu quero um jogo de facas, eu quero um jogo de copos, de talheres, de pratos, ou, de repente, um liquidificador, eu vou até a agência para trocar, eu já saio com o meu produto de cashback, tenho a interação pessoal e posso vender um produto. Por que não entender isso como uma oportunidade? Se você quiser desmobilizar essa agência, voltar para o ativo, olhar só os financials, muito provavelmente você pode perder essa interação pessoal e retroagir vai custar mais caro do que adaptar o que já tem, o que está instalado por hora. Acredito que são oportunidades aí para os players que a gente citou, Habib. Pois é, também acho e eu gosto da ideia da convivência, né? E principalmente da resolutividade. Isso é muito, muito importante. Bom, vamos lá, a gente agora finalizou as notícias do BTC Journal de hoje e eu queria agradecer muito a participação dos caríssimos colegas de bancada. Yuri, obrigado de novo pela participação. Obrigado, Habib, obrigado, Goraeb, todos os ouvintes que ficaram, ouvintes e espectadores que ficaram com a gente até aqui, né? Obrigado a todos e até a semana que vem. Tchau, tchau. Muito obrigado, Gui, também muito obrigado pela sua participação, contribuindo aqui para o nosso episódio. Habib, Yuri, ouvintes, foi um prazer estar aqui com vocês e até semana que vem. Muito obrigado também a você que nos acompanha até agora, pelo interesse e pela paciência, e temos um encontro marcado para o BTC Journal da próxima semana. Até lá, um grande abraço. Tchau, tchau.